Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar se a pessoa que não está trabalhando, se ela pode contribuir para o INSS. Porque mesmo com a instabilidade financeira, para quem depende do trabalho para viver, ainda há possibilidade de contribuir para o INSS. Que manter contribuições ao INSS é vital para preservar o seu status como segurado, garantindo assim proteção social, seja em face de doenças ou pensando no futuro, no momento de pedir a sua aposentadoria. Então, ser um segurado significa estar registrado no INSS através de contribuições regulares, permitindo o acesso de uma gama de benefícios. Então, quando se trata de pessoas desempregadas, elas se classificam como contribuintes facultativos, uma vez que elas não estão atreladas a um contrato de trabalho formal. No entanto, para compreender o que implica ser um contribuinte facultativo, é essencial diferenciá-los dos contribuintes obrigatórios. Contribuintes obrigatórios, ao contrário dos contribuintes facultativos, como os que estão desempregados, os que contribuem obrigatoriamente, eles possuem uma relação de emprego formal e eles realizam remunerações, sendo assim exigidos por lei contribuir para o INSS. Então, exemplo, os microempreendedores individuais, que são os MEIs, trabalhadores autônomos, segurados especiais, trabalhadores eventuais, empregados domésticos, trabalhadores sobre regime da CLT. Bom, em relação aos contribuintes facultativos, que englobam os desempregados, eles não são obrigados a pagar o INSS por falta de vínculo empregatício formal. Então, além dos desempregados, são segurados facultativos estagiários, estudantes, pessoas que administram um lar, bolsistas dedicados à pesquisa, como iniciantes científicos, os mestrandos e os doutorandos, síndicos que não são remunerados. Então, aqueles que acompanham cônjuge em serviços no exterior. Então, para que esses indivíduos possam acessar aposentadorias ou outros benefícios eventuais, é necessário que contribuam para o INSS. Com essa compreensão de que o desempregado se insere na categoria de contribuinte facultativo, é importante saber como proceder com as contribuições para o INSS. Nesse caso, cabe ao próprio contribuinte facultativo a responsabilidade pelo pagamento ao INSS. Então, para realizar contribuições ao INSS sem estar empregado, é possível utilizar a Guia da Previdência Social, GPS. Contudo, antes de gerar e quitar essa guia na condição de segurado facultativo, que é aquela pessoa que não está empregado, é crucial escolher a taxa de contribuição que melhor se ajusta à sua situação financeira. Essa taxa, conhecida como alíquota, ela representa a porcentagem a ser aplicada sobre um montante que pode ir do salário mínimo ao limite máximo permitido para o INSS em 2024. Quem opta por ser um segurado facultativo, disponíveis 3 faixas de alíquota, 5% destinado aos segurados facultativos de baixa renda, equivalentes a 5% do salário mínimo.
Também é possível recolher a alíquota de 11%, correspondente ao plano simplificado, que é 11% sobre o salário mínimo, que é R$ 155,32. E, por fim, existe 20%, que é referente ao plano regular, aplicável sobre o valor entre o salário mínimo e o teto do INSS, com um mínimo de R$ 282,40 e um máximo de R$ 1.557,20. A opção de 20%, ela faz parte do plano regular de contribuição, permitindo ao contribuinte escolher qualquer valor dentro do intervalo do salário mínimo ao teto do INSS em 2024. Se uma pessoa desempregada optar por contribuir por 20% de R$ 2.000, por exemplo, a contribuição será de R$ 400. Apesar do custo mais elevado, para a pessoa que está sem trabalhar, o benefício de contribuir sobre a alíquota de 20% é a elegibilidade para aposentadorias por tempo de contribuição, ampliando assim as opções de benefícios e aposentadorias futuras, especialmente se a idade mínima para aposentadoria ainda não foi alcançada. Para efetuar pagamentos com uma contribuição de 20%, utilize os seguintes códigos. Para pagamentos mensais, como segurado facultativo com 20% de contribuição, 1406. Para pagamentos trimestrais na mesma categoria, 1457. Já a contribuição com base em 11% do salário mínimo, a taxa de 11% está associada ao regime simplificado de contribuições. Então, esse percentual permite que se contribua para o INSS calculando-se sobre o valor atual do salário mínimo, R$ 1.412 em 2024, por exemplo. Um desempregado que contribua com 11% de R$ 1.412 terá uma contribuição total de R$ 155,32. Importante lembrar que ao optar por 11%, o benefício se limita à aposentadoria por idade e os auxílios por incapacidade, mantendo-se a condição de segurado. Caso deseje modificar a contribuição de 11% para 20%, será necessário realizar a complementação das contribuições até alcançar o percentual mais alto. Os códigos específicos para contribuir com 11% são: para contribuições mensais, segurados facultativos, 1473. Para contribuições trimestrais, na mesma faixa, 1490. Já a contribuição de 5% do baixa renda, que aplica-se ao plano para segurados facultativos de baixa renda, geralmente donas de casa. Então, para se qualificar nessa categoria de contribuição, o segurado não deve estar em atividades remuneradas, não pode possuir outra fonte de renda e ter a renda familiar que não ultrapasse 2 salários mínimos, 2.824 em 2024. Então, benefícios como Bolsa Família não são considerados na soma da renda familiar. Presta atenção agora ao que eu vou falar. É necessário que a família esteja cadastrada no CAD único com informações atualizadas nos últimos 2 anos. Então, os códigos para pagamento com 5% de contribuição. Então, vamos lá. Com alíquota, né, de 5%. Então, para pagar mensalmente, então, os segurados facultativos de baixa renda vão pagar o código 1929, Para pagamentos trimestrais, 193. Após decidir qual percentual de contribuição você pretende destinar ao INSS, o próximo passo é emitir as guias da Previdência Social, a GPS. Então, o primeiro passo que você vai fazer é acessar o Sistema de Acréscimos Legais, o SAL, disponível no portal da Receita Federal. Certifique-se que você está conectado à internet com seu dispositivo móvel ou computador para você fazer isso. Só digitar no site de busca a palavra SAL. Uma vez que você está no SAL, você vai escolher entre um dos módulos oferecidos. Para contribuintes cadastrados até 28/11/99,
para contribuintes cadastrados a partir de 29/11/99, para empresas, entidades equiparadas e órgãos públicos. Então, identifique-se como um segurado do tipo facultativo, especialmente relevante para quem está sem emprego atualmente. Informe seu número NIT, PIS, PASEP, que é encontrado na carteira de trabalho. Aí, com essa informação, você vai verificar se tudo que você digitou até lá está ok, e aí você vai prosseguir com a confirmação. Agora você vai definir o período de competência, o mês a ser pago e o valor correspondente à sua contribuição. Então, confira o código de contribuição selecionado, se está correto, com base no seu plano de seguridade. Baixa renda mensal, 5%, com o código 1929. Baixa renda trimestral, 5%, com o código 1937. Plano simplificado mensal, 11%, código 1473. Simplificado trimestral, 11%, código 1490. Confirme novamente, após todas as informações, selecione o mês de competência e clique em Gerar GPS. Finalizado o processo, você vai abrir o arquivo gerado, localizado na pasta de download do seu computador. O documento ele pode ser impresso ou, se preferir, utilize o código de barras para realizar o pagamento online. Bom, locais para pagamento da GPS. A GPS ela pode ser quitada em locais da sua preferência, diretamente em bancos, em casas lotéricas, por meio da internet banking, utilizando o aplicativo bancário da sua escolha, adicionando contribuições extras como desempregado, caso você seja um contribuinte facultativo, que é a pessoa que não está trabalhando, que já contribui utilizando taxas de 5% ou 11%, existe a opção de aumentar esses valores. Então, é vital lembrar que contribuições feitas sobre o regime simplificado não são válidas para aposentadoria por tempo de contribuição, sendo aplicáveis somente para aposentadoria por idade. Bom, agora a gente vai falar sobre carência. O período de carência permite a continuação do recebimento de benefícios do INSS, mesmo sem contribuições ativas. Ou seja, é possível você manter a qualidade de segurado mesmo sem pagamentos em determinados períodos, podendo esse tempo ser estendido até 36 meses, que são 3 anos, a depender de cada situação específica. Então, para manter o status, após o período de carência, como pessoa sem emprego, contribuições como segurado facultativo devem ser feitas a cada 6 meses. Então, antes de anotar essa estratégia, você vai consultar um especialista em direito previdenciário para avaliar a sua situação. Bom, recuperação de pagamentos atrasados. Sim, é possível você regularizar as contribuições em atraso como desempregado, mas cada caso requer uma análise específica, considerando possíveis restrições. A regra geral não exige que certas categorias de segurado façam pagamentos retroativos, tais como empregados sobre CLT ou trabalhadores autônomos vinculados a empresas desde julho de 2003. No entanto, segurados facultativos e alguns contribuintes individuais podem precisar acertar contribuições passadas comprovadas por documentação. Então, antes de regularizar contribuições em atraso, é importante calcular os valores considerando possíveis juros e multa. Bom, emitindo e pagando a GPS como desempregado. Emitir a GPS e realizar o pagamento como desempregado é um processo simples que exige apenas acesso à internet, como eu falei há pouco. Então, você acessa o SAL, você preenche as informações necessárias e você vai gerar guia para pagamento. Então, diferentemente dos segurados empregados, que não precisam se preocupar com o pagamento das contribuições, já que elas são responsabilidade do empregador.
Então, quem está sem emprego, atuando como segurado facultativo, deve assumir diretamente a responsabilidade por suas contribuições ao INSS. Então, para complementar o processo de pagamento, é essencial escolher o plano de contribuição adequado e utilizar os códigos específicos para cada tipo de contribuição, seja mensal ou trimestral, com taxas de 5%, 11% ou 20%. Então, esses códigos garantem que o pagamento seja direcionado corretamente e a contribuição seja reconhecida pelo sistema da Previdência Social. Após a emissão da GPS pelo sistema de acréscimos legais da Receita Federal, o SAL, diversas opções de pagamento estão disponíveis, incluindo o pagamento direto em agências bancárias, casas lotéricas, através da internet, banking ou até mesmo por aplicativos de banco no celular. Então, essa flexibilidade facilita o processo para o segurado facultativo, permitindo que mantenha sua condição de segurado e contribuinte, acumulando tempo para futuras aposentadorias e outros benefícios previdenciários. Bom, eu vou dar uma dica que quem recebe seguro-desemprego pode contribuir com o INSS, mas precisa contribuir como segurado facultativo. Se pagar com código de contribuinte individual, a pessoa vai perder o seguro-desemprego. Então, precisa ficar muito atento com isso. Importante ressaltar que, em caso de dúvidas ou situações específicas que requerem ajuste nos pagamentos ou na categoria de contribuição, o ideal é buscar orientação de um advogado especialista em direito previdenciário. Esse profissional ele pode oferecer conselhos personalizados, assegurando que você faça as melhores escolhas para a sua situação e mantenha seus direitos previdenciários protegidos mesmo durante períodos de desemprego. Porque eu vejo muitas pessoas recolhendo sobre o teto sem necessidade, porque a pessoa ela vai se aposentar, por exemplo, no ano que vem. Então, sempre recolheu com o salário mínimo e agora vai recolher sobre o teto. Então, você vai pagar 12 contribuições de R$ 1.557,20, quando você podia recolher R$ 282,40. Uma diferença de 874,82, que vezes 10 dá aproximadamente 10.500. Para aumentar em R$ 100 sua aposentadoria. Ou seja, você jogou fora R$ 10.500 porque você não fez um planejamento previdenciário. Gente, isso é muito normal. A pessoa, ela acha que isso já teve, isso era até 99. A pessoa, se ela pagasse os últimos 3 anos no teto, ela receberia o teto. Mas mudou a lei. E mudou de novo. A gente já teve 2 reformas depois disso. Então, isso já está, assim, arcaico esse pensamento. Então, não adianta. Às vezes, a pessoa me procura e ela está lá pagando 1.500 e pouco. Eu falo, gente, mas espera aí, você contribuiu a vida inteira com o salário mínimo? É. Você acha que vale a pena você pagar 1.500 e pouco para você aumentar em R$ 100? E isso depois você vai ficar acima do salário mínimo em R$ 100. E em 2, 3 reajustes você já está no salário mínimo. Então, ou seja, você está jogando dinheiro fora. Então, tome cuidado. E isso não é um caso isolado. Eu pego todos os dias. Claro, você tem que ser bom naquilo que você faz. Você não tem que acompanhar a reforma de previdência. Você não tem que saber o que está acontecendo. Por isso, busque alguém que possa te auxiliar. Não jogue dinheiro pela janela. E como é que eu vou saber como é que eu tô, quanto tempo eu preciso contribuir? Tem gente que me procura, eu falo, para de contribuir. Você já está há 8 meses da aposentadoria, você já tem qualidade de segurado, você está no salário mínimo. Para que você vai ficar pagando? Então, só o dinheiro que a pessoa economizou de pagar o INSS, ela já pagou 3 vezes o planejamento previdenciário. Então, compensa. Vale a pena, porque
é um dinheiro que você vai... É um investimento, na verdade, porque isso daí vai te beneficiar. Você vai saber onde você está, quanto tempo falta, qual caminho você deve seguir. Porque muitas vezes a pessoa está no teto e aí começa, eu estou meio apertado, começa a pagar no salário mínimo. Legal, dá para fazer um pouco isso, mas depois a gente já avisa, fala, volta a pagar alto, porque você já tem umas bastante contribuições aqui, vai começar a derrubar a tua média. Então, tudo isso você faz um planejamento. Então, quando a pessoa vai, você mostra para ela. Normalmente eu faço um planejamento. Se você contribuir no mínimo, você vai se aposentar. Às vezes a pessoa está com valor acima, então se você contribuir pelo mínimo, você vai se aposentar com tanto. Sobre 2.000, vai ser Y. Teve uma pessoa que foi no escritório semana passada, que se ela contribuísse até R$4.000, ela se aposentaria com salário mínimo. Quer dizer, não tem sentido você contribuir com R$5.000 para aumentar, sobre R$5.000, você contribui com R$1.000 por mês para o INSS para aumentar R$60 o teu salário. Não vale a pena. Você está jogando dinheiro fora. Então, por isso, é bom você ter uma visão de um especialista. Esse especialista, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, ele vai te falar, olha, segue por esse caminho, ou não faz isso. Você está fazendo errado aqui. Então, ou muitas vezes a pessoa vai se aposentar, me procura um mês antes. Não tem um PPP, que é o documento que comprova atividades especiais, então a pessoa que ficou exposta a ruídos, por exemplo. Então, a pessoa não tem esse documento. A pessoa trabalhou em órgão público, prestou concurso, passou, era servidor, não tem uma CTC. Gente, esses documentos, eles demoram para ser emitidos. Eles não são emitidos do dia para a noite. Então, é prudente que você procure um advogado uns 2, 3 anos antes, até muito antes que isso, para você ver se você está seguindo na direção certa. Se você está contribuindo com salários, com os valores corretos. E verificar como é que está o seu CNIS. O seu CNIS tem algum indicador? Tem algum erro? Como que está a questão? A pessoa que está sem emprego, às vezes ela fala, eu vou esperar voltar a trabalhar para voltar a contribuir. Peraí, mas aí nesse meio tempo, a pessoa arrumou, virou camelô e não está contribuindo com o INSS. Aí fica doente ou morre, aí a família precisa procurar um jeito de tentar recolher as contribuições passadas. Quer dizer, olha a encrenca que você vai arrumar para tua família e muitas vezes, assim, a maioria das vezes não é possível. Então, gente, toma cuidado. Veja o que você faz, porque assim, não tem outro seguro, não existe outro seguro no mercado que te dê tantas coberturas como auxílio dos benefícios por incapacidade de uma forma geral, uma aposentadoria no futuro, uma pensão por morte, caso você falte. Então, coloca no papel. São muitos benefícios que você tem. Então, assim, você está apertado agora, pague numa alíquota de 11%, por exemplo, depois lá na frente você faz a complementação. Tudo bem. O importante é que você pague. Ou a sua família recebe até 2 salários, pague, se inscreva no CadÚnico para que você possa pagar 5%. Ou às vezes abra um MEI. Vale a pena a contribuição do MEI, 5% do salário mínimo já vale para o INSS. Então, veja quantas opções você tem e não sai tão claro. Você vai falar, poxa, mas eu estou desempregado, para mim é apertado. Eu sei, todo mundo já teve nessa condição um dia. Mas, se você se planejar, porque aí você vai, às vezes, você acha que você já pode se aposentar, mas falta tempo de contribuição. Então, gente, você tem que se planejar, você tem que verificar para que você não tenha lá na frente um problema futuro, para que você não possa ser prejudicado. Porque às vezes você está doente, aí você não consegue trabalhar, você precisa de um benefício, mas lá atrás você não contribuiu. Então, pense um pouco em você, pense um pouco no seu futuro,
Se não for por você, pense na sua família, porque na sua falta, sua família vai receber. Então, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.